Preste atenção em uma coisa por um momento. Olhe para uma chama. Pode ser a de uma vela, pode ser a do fogão. Agora repare em algo curioso. A chama da vela é amarela, a do fogão é azul. Mas as duas são fogo. Então, por que elas são tão diferentes? Não é porque o fogão resolveu ser mais estiloso que a vela. Oi, gente! Aqui é a Dani do Grimório de Saber e é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. Se você gosta de entender como o mundo realmente funciona, já aproveita para curtir o vídeo, seguir o canal e compartilhar com alguém curioso como você. Isso ajuda o canal a continuar existindo. Existe algo curioso sobre a forma como nós olhamos para o mundo. Às vezes convivemos com algo todos os dias e mesmo assim nunca paramos realmente para observá-lo. Nosso cérebro é muito bom em ignorar coisas que vê todos os dias. É eficiente, mas às vezes também é um pouco preguiçoso. A gente vê estrelas no céu sem pensar no que elas realmente são. A gente vê água correndo sem imaginar as moléculas dançando dentro dela. E com o fogo acontece algo parecido. A gente acende uma vela, liga o fogão, observa uma fogueira e tudo aquilo parece simplesmente fogo, uma chama. Mas a natureza raramente é tão simples quanto parece. O fogo acompanha a humanidade há milhares de anos. Ele aquece o frio da noite, transforma alimento cru em comida. Afasta a escuridão. Foi uma das primeiras tecnologias que aprendemos a dominar. E convenhamos, dominar o fogo provavelmente foi uma das melhores decisões da humanidade. E ainda assim, durante muito tempo, ninguém realmente sabia o que ele era. Hoje, nós sabemos que aquilo que chamamos simplesmente de fogo é, na verdade, um conjunto de processos físicos e químicos acontecendo ao mesmo tempo. O que parece uma chama simples é, na prática, um pequeno congresso de física acontecendo no ar. No vídeo anterior, eu expliquei um desses mecanismos. Quando certos elementos químicos estão presentes na chama, seus elétrons podem absorver energia e depois liberar essa energia na forma de luz. E é isso que produz as cores dos fogos de artifício, por exemplo. Se você quiser entender esses mecanismos com mais detalhe, vale a pena assistir o vídeo anterior. Mas essa não é a única forma que a chama produz luz. Hoje vamos falar em dois mecanismos que aparecem o tempo todo no nosso cotidiano. O que acontece na chama de uma vela e o que acontece na chama de um fogão. Para entender isso, precisamos olhar com mais atenção para o que acontece dentro de uma chama. Vamos começar com a vela. Quando a vela queima, a combustão não acontece de forma perfeita. A cera da vela é formada principalmente por hidrocarbonetos, que são moléculas compostas por carbono e hidrogênio. Quando essas moléculas se aquecem, começam a se decompor e a reagir com o oxigênio do ar. Mas nem todo o carbono consegue reagir imediatamente. Parte dele forma pequenas partículas sólidas chamadas fuligem. Basicamente, pequenas partículas de carbono passeando dentro da chama. Essas partículas microscópicas ficam suspensas dentro da chama.
flutuando no ar quente. E quando um sólido é aquecido a temperaturas muito altas, ele começa a brilhar. Esse fenômeno se chama incandescência. Aqui não estamos vendo cores produzidas por elementos específicos, estamos vendo radiação térmica. Quando o objeto fica muito quente, os átomos dentro dele vibram intensamente. Essas vibrações fazem com que o objeto emita luz em vários comprimentos de onda ao mesmo tempo. Por isso, o brilho não aparece como uma única cor bem definida. Ele forma um espectro contínuo. Primeiro vermelho, depois laranja, depois amarelo, depois quase branco. E o mesmo princípio que faz um metal aquecido numa forja começar a brilhar. Na chama da vela, o amarelo intenso vem justamente dessas partículas microscópicas de carbono extremamente quentes. Ou seja, nesse caso, a cor da chama depende principalmente da temperatura. Agora, vamos olhar para a chama azul do fogão. E aqui acontece algo curioso. A chama azul é, na verdade, mais quente que a chama amarela da vela. Sim, a chama que parece mais calma é justamente a mais quente. A natureza, ela tem um certo talento para confundir a gente, não acha? A diferença está na forma como a combustão acontece. No fogão, o gás combustível se mistura muito melhor com o oxigênio antes de queimar. Isso faz a combustão ser mais completa e mais eficiente. Como consequência, quase não se formam partículas sólidas de carbono. Sem essas partículas incandescentes dominando o brilho da chama, outro processo passa a aparecer. A luz vem da emissão de moléculas excitadas. Durante a combustão do gás natural, surgem temporariamente moléculas muito instáveis, chamadas radicais químicos, como CH e C2. Essas moléculas existem por frações de segundo. Elas aparecem, brilham e desaparecem antes mesmo de você terminar de piscar. Mas, enquanto existem, podem absorver energia e depois liberá-las em forma de luz. Essas emissões acontecem principalmente na região azul do espectro. Por isso, a chama do fogão tem aquela coloração azul característica. Aqui, não estamos vendo partículas sólidas brilhando, estamos vendo moléculas emitindo luz, enquanto a reação química acontece. É química acontecendo em tempo real. Então, duas chamas que parecem simplesmente fogo podem estar produzindo luz de maneira completamente diferente. Na vela, partículas quentes brilhando. No fogão, moléculas excitadas emitindo luz. Mas existe ainda um fenômeno curioso relacionado à produção de luz em reações químicas. Em algumas reações, a própria reação pode produzir luz diretamente. Esse fenômeno se chama quimiluminescência. É basicamente quando uma reação química decide produzir luz diretamente, sem passar pela etapa de ficar quente primeiro. Nesse caso, a energia liberada na reação química não se transforma primeiro em calor. Ela pode excitar moléculas diretamente, que depois liberam uma energia na forma de fótons. Esse mesmo princípio aparece em fenômenos surpreendentes, nos vagalumes, nos bastões luminosos em festas e em várias reações químicas estudadas em laboratório. Curiosamente, os seres humanos dominam o fogo há centenas de milhares de anos. Ele esteve presente em nossas cavernas, em nossas casas, em nossas cozinhas.
Mas só recentemente começamos a entender o que realmente acontece dentro de uma chama. Quando você olha para o fogo, pode estar vendo muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Partículas extremamente quentes brilhando, moléculas excitadas emitindo luz, elétrons saltando entre níveis de energia e até reações químicas produzindo fótons diretamente. O fogo, ele parece ser simples, mas como muitas coisas na natureza, ele só parece simples, até você começar a perguntar demais. Mas na verdade, ele é um encontro entre química, termodinâmica e mecânica quântica acontecendo diante dos seus olhos. A mesma chama que usamos para cozinhar é, na verdade, um pequeno laboratório da natureza. O que parece apenas fogo é a matéria revelando suas leis em forma de luz. E tudo isso dentro de uma simples chama de cozinha.